Olá pessoal, nessa questão aqui foi cobrado um conhecimento teórico, sobre funções do segundo grau, que tem como gráfico a parábola, Então, a gente tem que saber, quando o assunto é função quadrática ou do segundo grau, duas coisas. Calcular as raízes, que é a fórmula conhecida do delta. A gente calcula o delta, que é o termo b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e depois pega o delta e coloca para achar os valores do x. A fórmula é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta que a gente achar aqui, ó. Esse delta que a gente achou na anterior, coloca aqui. E divide por 2 vezes o termo a. Então isso é para calcular as raízes. As raízes, numa função quadrática, o que esse valor é? Bom, se a gente tem aqui uma parábola e tem o eixo x e o eixo y. Vou desenhar de novo a parábola. Está aí a parábola então, e agora eu vou fazer o eixo x, o eixo y, perdão, que é o que fica em pé, e o eixo x. As raízes são esses pontos aqui. São os pontos em que a parábola passa pelo eixo x. Só que tem um detalhe, quando o delta, esse delta que a gente calcula aqui, ó, ele é menor que zero, a parábola não encosta no eixo x. É o que está acontecendo nessa questão. Nesse caso aqui, o delta ele é menor que zero. Bom, a gente sabe então das duas fórmulas para calcular as raízes. Outra fórmula importante é a fórmula para achar as coordenadas do vértice. E aí são duas. As coordenadas do vértice, a gente tem o valor x aqui e o valor de y. Então a gente tem o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2 vezes o a, e o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Nessa questão da UFLA, então, a gente tem aqui algumas alternativas para serem analisadas. Observe que todos os coeficientes a são maiores que zero, e é lógico. O a maior que zero implica que a parábola, a concavidade dela é para cima. Se o a fosse menor que zero, a concavidade seria para baixo. Não é o caso aqui. Então, para dificultar um pouco, a UFO colocou todos os a maior que zero. E realmente é, concavidade para cima, é o básico. Outro detalhe interessante é que se eu prolongo a parábola, a parte esquerda dela aqui vai tocar o eixo y. Em que ponto? No ponto em que o x vale zero. Se o x vale zero na função, eu tenho 0 vezes o a, vai ser 0, 0. Então, no pontinho aqui, onde a parábola toca o eixo y, é o valor de c. E analisando aqui, a gente vai ver que ela vai tocar o eixo y na parte positiva. Aqui são os valores positivos de y. Então, o c, nesse caso aqui, é maior que zero. Nós vamos considerar, então, essas alternativas aqui. A letra B e a letra D a gente já pode descartar.
Resta não saber agora se o B é maior que zero ou menor que zero, entre A e C. Mas observe o seguinte, que o vértice ele está na parte positiva. Tanto o x quanto o y do vértice são valores positivos. Então a gente vai usar agora o x do vértice para analisar a questão. Observe que a gente não tem que calcular raiz nem nada, só tem que analisar os conceitos e saber as fórmulas para nos auxiliar. Como eu já escrevi lá em cima, o x do vértice é menos b sobre 2a. E a gente sabe que esse valor do a é positivo, mas a gente tem um menos da fórmula. E o x do vértice, para ser positivo, a gente tem que ter um valor negativo aqui do b. B tem que ser negativo. Por exemplo, vamos supor que o b seja menos 3. Um exemplo, b igual a menos 3. Vamos supor que o a tem que ser positivo, vamos supor que o a seja 1. Então, substituindo na fórmula, a gente teria menos 3 sobre 2 vezes 1. Isso seria, então, menos vezes menos mais, então seria 3 dividido por 2, 3 meios. Então, para que o x do vértice seja positivo, o valor do b tem que ser negativo. Ou seja, o b tem que ser menor que zero. Então, a resposta certa é a letra C. Até a próxima.